Vamos ver. Olá. Oi, tudo bom, Renata? Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Ana. Hoje tem assunto bem interessante. A Ana tá sempre me acompanhando aí nas redes, né, Ana? Então, eu vou conversar com uma colega nossa, gaúcha. Oi, Aliciane, tudo bom? Então, vou conversar com uma amiga minha, uma colega gaúcha, que é a Lisiane, que trabalha aqui em Brasília há bastante tempo. Ela é psicóloga e fonoaudióloga e é super especializada nessa área de tontura e zumbido. Ó, acabou de entrar aí. Oi, Lise. Manda o convite aí para entrar na live. Então, eu encaminho vários pacientes para ela, principalmente para fazer essa parte de reabilitação de tontura, tratamento, acompanhamento de pacientes com zumbido. E eu sempre quis bater um papo com ela sobre isso, mas com a vida corrida que a gente tem nunca deu, né? E agora com a quarentena a gente vai conseguir bater um papo legal aqui. Eu e a Lisiane. Olá! Tudo bom? Tudo bom, querida? E você? Tudo jóia. Tá faltando só o chimarrão aqui, né? Então, eu fiz um especial para você. Você tá conseguindo me ver? Que minha imagem aqui tá bloqueada, então não sei se você tá me vendo. Não, a imagem tá travada. Daqui a pouco acho que É, deixa eu ver se é a entrada, de repente. é, vamos ver. Vou esperar. Mas e aí, Lisiane? Então, eu tava te apresentando aqui pro pessoal, Ah, dizendo que você é uma profissional super especializada, né? Psicóloga, fonoaudióloga e que tem uma atuação super forte nessa parte de problemas vestibulares, né? Zumbido e tontura. isso. Eu fiz a formação de fonoaudiologia e psicologia e no final da faculdade uma professora minha me apresentou um artigo sobre zumbido. E Uhum. aí foi paixão e daí veio o mestrado e o doutorado todos envolvendo zumbido, otoneurologia, equilíbrio. E aí eu fui nessa área já há 20 anos. Ah, legal. Deixa eu só perguntar se é só eu que não tô te vendo, se quem tá assistindo tá conseguindo enxergar ela ou só a fotinho dela? Pois é, tá só foto, né? É. Quem sabe você sai e entra de novo, pode ser? Vou fazer isso, vamos tentar. Aí a gente começa direitinho, né? Ah, tem uma pessoa perguntando sobre o que a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre a relação entre tontura, zumbido e problemas de sono. E como que essa pandemia está conseguindo misturar tudo isso. Como que estão os pacientes aí com tontura, zumbido, se houve pior ou não. Então, a gente vai conversar aí sobre a experiência da Lisiane e também sobre a minha experiência sobre isso. Ah, como eu estava falando, a Lisiane é uma profissional, ela é fonoaudióloga, agora sim. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, querida. Agora acho que tá bom. Eu tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo também? Estou ouvindo perfeitamente. Então, muito obrigada por aceitar o convite para a gente conversar um pouquinho. Eu que Eu super estava falando agradeço. aqui que antes, já há muito tempo, eu queria ter marcado um encontro contigo, né? De verdade, para a gente debater, trocar uma ideia. Eu te encaminho muitos pacientes, eu sei que nem todos chegam, mas alguns pacientes têm me trazem assim uma informação super boa sobre os teus atendimentos, as tuas consultas, e que você consegue fazer um link maravilhoso dessa parte de psicologia, fonoaudiologia, né? Alinhada aí aos problemas de tontura e zumbido, que tem tudo a ver com essa parte realmente emocional, né, Lisiane?
Tem tudo a ver, não dá para a gente separar. Depois que a gente começa a entender um pouco mais sobre zumbido e tontura, a gente vê que eles caminham juntos com a questão emocional e junto com o sono, né? Devo dizer que Uhum. todos os pacientes que chegam seus te amam de paixão, quando vão te amam de Obrigada. paixão, né? Sempre ressaltam a sua competência e tal. Sempre quis te encontrar só desse jeito, né? Só na Pois quarentena. é, só assim para a gente parar um pouquinho, né? E ter essas conversas super importantes, né? Fazer esse networking, essa troca, né? Que é importantíssimo para os nossos pacientes, né? E eu acho que ainda mais num momento de quarentena, onde essas questões, zumbido, tontura e sono, muitas vezes estão fortemente impactadas. Eu tenho falado muito com os meus pacientes, tenho ficado um pouco mais alerta em acompanhá-los mais de perto, porque a quarentena, por vários motivos, predispõe a aumento dos desconfortos relacionados aí a essas áreas. Sim, sem dúvida. Em relação à questão de tontura, acho que nos primeiros dias de quarentena eu recebi novamente no consultório uma paciente que eu já acompanhava por uma disfunção vestibular crônica, mas que reagudizou justamente no momento de tensão, de ansiedade. É um momento Exato. também que as pessoas estão mais sedentárias, né? Muitas Exatamente. vezes se alimentando de uma forma não correta e dormindo pior, né? Acho que mesmo quem não tem problemas de sono está experienciando noites um pouco piores nesses dias, né? E isso por si só já seria um fator desencadeante ou perpetuante de problemas de tontura e zumbido, né? É verdade. Como que você vê a questão do sono na sua prática, Lisiane? Olha, ao longo desses anos todos, a gente não tem como discutir que o sono tem uma relação direta, íntima com a tontura e com o zumbido também. Então, Uhum. normalmente, os pacientes que têm problemas para dormir ou que têm alterações do sono, normalmente tem uma piora, tanto da tontura quanto do zumbido. Então, é sempre uma coisa Uhum. que eu fico de olho. A gente sabe que tem toda uma questão neuroquímica, além da questão emocional, que é ligada ao sono, alguns processos que só ocorrem à noite, né? A gente que trabalha com a questão da plasticidade, porque todo o trabalho relacionado a zumbido e a tontura, ele demanda que a gente use a neuroplasticidade. E para que Sim. isso ocorra, é necessário que o sono seja bom. O sono é um dos grandes impulsionadores, né, de que ocorra uma neuroplasticidade adequada. Por isso que dormir Uhum. bem é tão importante para todo mundo em todas as idades. Sim, verdade. Eu fiz uma pequena revisão, né? Na verdade, eu tinha feito um trabalho um tempo atrás sobre alterações de sono em pacientes com zumbido, né? Mas o que a gente vê assim é que é uma via de mão dupla, né? Sim. O sono ruim, o sono ruim ajuda a desencadear problemas de tontura e zumbido. E quando há um problema de tontura ou zumbido já estabelecido, isso também piora o sono, né? Então, muitas vezes você não sabe o que veio primeiro. E o que acontece, né? Por que isso acontece? Muitas vezes a privação de sono que o paciente pode estar experienciando por dormir menos, né? Por estresse ou por excesso de atividade, enfim, ou por privação voluntária mesmo, ela faz com que haja menor tempo em sono 3, em sono REM, que é justamente esse período do sono em que a gente tem todos esses processos de neuroplasticidade, né? De, digamos, limpeza do sistema nervoso central, formação de novas conexões e também limpeza de outras conexões que não são importantes, né? Então, o excesso de conexões também é ruim. E também o que a gente vê que, além da privação de sono, que é um fator desencadeante, existe o problema da apneia do sono. Uhum. Então, o fator hipóxia, fator falta de oxigenação, ele pode fazer uma lesão direta, né, nas vias periféricas, no labirinto, e também nas vias do sistema nervoso central, nos núcleos vestibulares centrais. Então, você pode ter essas duas situações, esses dois principais problemas de sono
provocando problemas de labirinto, né? E na questão do labirinto, uma situação que eu tenho achado assim super interessante, que a gente não vê falar muito, né? Mas que o labirinto, ele tem uma função direta em ajudar a regular o ritmo circadiano. Você tem ligações, conexões entre esses núcleos vestibulares e o núcleo supraquiasmático, que é justamente a área do cérebro que regula o nosso ritmo circadiano. E o que seria essa informação que o labirinto manda? Uma informação, por exemplo, pelo nível de atividade. Se essa pessoa está em pé, né, que o labirinto mostra a nossa localização no espaço. Então, se essa pessoa está em pé, provavelmente, então, está mandando uma informação para o sistema nervoso central do nosso nível de atividade. Então, dessa forma, ajuda a regular. Uma descoberta relativamente, assim, nova, recente, né? Então, para a gente ver, assim, como que são essas conexões, né? Tudo está ligado com a parte do sono, né, Lisiane? Tudo tá ligado. E eu acho que o que colabora também, tanto no zumbido e na tontura, e que é outra coisa que a gente não sabe onde começa, quem começa o quê, é que um mau sono ou um distúrbio de sono, noites mal dormidas, a gente tem alterações emocionais. E aí, nisso, a gente também tem um aumento da percepção do zumbido, pode desencadear aí, né, alterações de equilíbrio em função das questões emocionais. Né? Muitas vezes a gente não sabe o que começa o quê. Né? Se foi o sono que trouxe a questão emocional e o emocional afetou o labirinto, onde que tá, onde começou essa engrenagem? O que eu sempre ressalto é, não existe tratamento só isso. Então, é a mesma coisa, eu até sempre conto essa história. Você quer emagrecer, e aí você vai fazer dieta ou você vai na academia? Provavelmente você vai fazer as duas coisas, se você de fato quiser emagrecer, quiser ter um bom resultado. Então, quando a gente fala em tratamento, para quem pensa, então o que eu faço com isso? Busque ajuda para todas as áreas que você está sentindo prejuízo. Porque provavelmente a combinação dos tratamentos, dos cuidados com todas essas áreas vão te ajudar a resolver a sua questão. Né? Então, não dá para descansar de nenhuma dessas possibilidades. E acho bem interessante falar dessa questão da interação da insônia com o zumbido, né? Da mesma forma que o paciente com insônia crônica, muitas vezes ele já tem um medo de ir para a cama, porque ele sabe que esse vai ser um momento ruim. Então, ele já começa a se preocupar com o sono muitas horas antes de dormir. Com o zumbido, medo de ir para a cama. Isso, com o zumbido isso também ocorre. Muitas vezes, acho que na maior parte das vezes, a percepção do zumbido ela é pior na hora que tem mais silêncio, que é na hora que vai para a cama, né? E aí o paciente também, ao invés de conseguir descansar, ele já cria uma situação de um hiperalerta, né? São as associações com toda a parte de pensamentos ruins, de pensar que aquele zumbido é alguma coisa grave, que, enfim, aí você pode discorrer. Se ativa as crenças que são crenças deturpadas, né? São distorcidas a respeito do zumbido. É muito comum o paciente zumbido dizer que, assim, teme que o zumbido seja algo grave, que não vai embora, que eu vou morrer com isso, eu passei em um médico ou em alguém que me falou que isso não vai resolver, que eu vou ter que ficar com isso pro resto da vida. E aí, na hora que você entra no quarto, o silêncio aumenta. Na hora que aumenta o silêncio, na grande maioria dos pacientes, aumenta a percepção do zumbido. Porque eu tenho menos som de fora, eu percebo mais o som de dentro. Então, é claro, eu vou perceber o zumbido mais forte. Não é que ele tenha piorado, é só porque eu estou percebendo ele mais forte. Mas aí entra a associação. Então, estou no silêncio, estou indo dormir, e aí eu começo a pensar, nossa, ele está forte, piorou, não vai embora, bem que eu li alguma coisa, o que meu avô teve, o que alguém me disse, enfim. E aí você entra num circuito que vai acabar derramando numa insônia e aí uma piora de todo o quadro. É uma das coisas que eu sempre... A primeira coisa que eu olho é a noite. Sempre quando a gente vai trabalhar com zumbido, meu primeiro olhar é para a noite, porque se a gente mexer na noite, muitas vezes a gente consegue ajudar o paciente, tanto no sono quanto no zumbido. E aí a gente também tem que ter um cuidado, porque muitos pacientes, eu não sei se isso acontece com você, mas muitos pacientes chegam para mim e me contam assim,
Meu zumbido fez com que eu ficasse com problema para dormir, com distúrbio do sono ou com insônia. E aí, quando eu vou conversando, eu vou descobrindo que, na verdade, essa pessoa já tinha uma alteração do sono anterior. Ela já não dormia bem, ela já tinha, assim, os distúrbios, já tinha questões anteriores ao sono, e o zumbido foi algo mais. Então, é importante a gente saber separar isso, porque senão o zumbido fica como culpado de tudo, e ele não é tão mal assim, necessariamente. Agora, claro, tem pacientes que dizem, olha, desde que meu zumbido começou, eu passei a ter problemas para dormir, ok? Aí a gente realmente sabe que pode ter essa associação e que pode ser o zumbido o culpado, o vilão dessa história. É, na verdade, assim, acho que o zumbido, né, a gente fala hoje em dia que ele é um sintoma de alguma coisa, né? A gente não Sim. pode definir o zumbido como uma doença, né? E você Não, ele sempre tem que ir atrás do que está provocando aquilo. E mesmo causa. que você não encontre exatamente o que desencadeou, existem várias formas de a gente tentar atenuar esse sintoma ou da gente tentar fazer com que isso fique algo, digamos assim, tolerável, né? De forma que não atrapalhe o dia a dia da pessoa, né? E o que eu enxergo o zumbido, né? Como otorrinolaringologista, o zumbido ele é um sinal que, primeiramente, a gente tem que descartar algum sofrimento, alguma alteração da via auditiva, né? Sim. Então, muitas vezes você tem uma perda auditiva associada e o zumbido é um sintoma dessa perda auditiva. Mas o zumbido ele tem que ser encarado também, muitas vezes, como um sinal de alterações em outras áreas, né? Então, alteração de DTM, disfunção da articulação temporomandibular, problemas metabólicos, né? Alterações de glicose, tireoide. Mas ele também pode ser encarado como uma alteração a nível do sistema nervoso central. Então, é interessante a gente fazer uma abordagem ampla. E, além disso tudo, eu vejo o zumbido também como um sinal de que pode ser que esse paciente tenha um problema de sono, né? Então, a prevalência de zumbido, né? A prevalência de problemas de sono em paciente com zumbido, né? Ela é maior do que na população em geral, tá? Então, se na população em geral já é super comum a gente ter insônia, que é 30% dos pacientes, apneia do sono, mais de 30% da população tem. Nos pacientes com zumbido, isso aí é quase 2 vezes mais comum, os problemas de sono. E o que acontece, né? Mesmo eu sendo otorrino e médica do sono, muitas vezes os pacientes vêm queixando de zumbido, mas não fazem a ligação com o sono. Então, tem que ser uma busca ativa, né? Tem que, né, tanto dos médicos, mas também, né, das fonos que estão envolvidas com isso. Cabe a gente perguntar como que é o seu sono, né? Sim. Você dorme bem? Fazer um pequeno questionário de sono. Dorme bem? Quantas horas dorme? Acorda durante o sono? Ronca, né? E mesmo se o paciente fale que tá tudo legal, vale a pena fazer ao menos uma avaliação, nem que seja uma polissono domiciliar, para ver a questão da oxigenação durante o sono, né? Porque a queda de oxigenação durante o sono, ela pode ir levando a sintomas assim aos poucos, e nem sempre a pessoa liga o problema de sono ao problema de zumbido, né? Então, a gente sabe assim, né, Lisiane, como as consultas de zumbido são longas, né? Que a gente tem que ver tudo. Eu costumo dizer o seguinte, o zumbido não tem uma causa exclusiva. Zumbido é multifatorial. Sim. Mesmo quando a gente pensa numa perda de audição. Não, a perda de audição isoladamente, se fosse assim, né, patognomônico, eu tenho perda de audição e eu tenho zumbido, todo mundo teria. Todo mundo que tem perda de audição teria zumbido. Exatamente. Isso não é uma realidade. Então, por quê? Justamente por causa dessa combinação de fatores que acabam trazendo. E muitas vezes o paciente está tão acostumado a ter aquele tipo de sono que ele nem entende que aquilo ali é ruim. Não sei se também acostumado. A pessoa está acostumada com o que é ruim, né? Exatamente. Ele nem sabe o que é bom. Ele nem lembra se um dia, né, dormiu de uma outra forma. Então, isso passa batido e a gente não... Né? E é um risco grande, né? A gente sabe que sono é... Assim, para desencadear diversas doenças que, inclusive, pioram o zumbido. Né? A questão
a questão insulinêmica, né, da questão de diabetes, de açúcar e tal, a gente sabe que tem relação com o zumbido, né, com a Sim. tontura. Sim, as coisas mais relacionadas assim na literatura fala assim a privação de sono, né? Que seria o quê? Dormir menos do que 6 horas, está relacionado com tontura, com alteração dos núcleos vestibulares, a nível de sistema Uhum. nervoso central já, então. E também essa hipóxia intermitente provocada pela apneia do sono, né? Essas duas situações estão bem estabelecidas, só que o paciente não vai fazer essa conexão muitas vezes, tá? Então, cabe a nós, muitas vezes, Tá eu acho que bom? quando a gente tem lá sintomas de apneia do sono, né, a gente fala sempre que os sintomas principais são o quê? Sonolência diurna, fadiga, o próprio ronco é um sinal, né? Cefaleia matinal, mas eu me interrogo se em algum momento a gente não tem que botar nessa lista outras coisas, e zumbido é uma delas, né? Então, zumbido pela manhã, tá? Por quê? Porque a noite inteira ficou sobre aquele grau de hipóxia ali, né? Então, isso pode ser tontura pela manhã, né? Então, eu já tive diversos pacientes que eu acabei investigando a apneia e a queixa principal era zumbido, não tinha outra queixa de sono, né? Muitas vezes também você tem pacientes que dormem sozinhos, que não sabem se roncam, né? Você tem pacientes que dormem com a outra pessoa que tem uma perda auditiva, a pessoa não sabe se a outra ronca. Então, de forma geral, a gente tem que fazer uma busca bem ativa para esses casos. E uma outra coisa que eu acho interessante a gente colocar aqui, que é os problemas de disfunção vestibular e zumbido, quando a gente vai tentar, a gente passa sempre uma lista de orientações para os pacientes, né, Lisiane? Eu acho que você Faço. deve passar Vários. também. E essa mesma lista de orientações, muitas coisas combinam com a questão da higiene do sono. Sim, indispensável. É, então, por exemplo, a gente fala sempre da questão do excesso de cafeína, né? Que a gente sabe que para os pacientes que têm tontura e zumbido. Ah, tá com o É chimarrãozinho aí. complicado. Não, mas se não é em excesso, faz bem, né? Faz bem. A cafeína já tem O estudos que horário que mostram. tu, que também interfere para muitas pessoas. Então, da mesma forma que a gente orienta os pacientes para o zumbido em relação ao café, a gente também orienta para o sono, que tem que não só cuidar a questão do horário, que a gente pede para evitar umas 6 horas antes de dormir ao menos, mas também o excesso, né? Sim. Por quê? Porque o excesso aumenta também a liberação de cortisol, né? E esse cortisol aumenta o quê? Aumenta o nível de estresse, né? Aumentando o nível de Famoso hormônio do estresse. estresse. Ah, É o famoso hormônio do estresse. E é, ele encadeia um monte de outros problemas, né? fragmenta o sono, né? E ajuda a piorar também ou desencadear os problemas de disfunção vestibular e também de zumbido, né? Uma outra questão importante também que eu vejo que tem uma ligação entre a questão de sono e de disfunção vestibular e zumbido é a questão dos picos de insulina, né? Da hiperinsulinemia. A gente sabe que pacientes que têm uma privação de sono, que dormem menos horas do que deveriam, ou pelo próprio fato de terem apneia do sono e fragmentarem o sono, esses pacientes também podem ter um quadro de hiperinsulinemia, né? E também terem, então, isso pode ajudar que eles tenham também a questão de desencadear um quadro vertiginoso ou de intensificar um zumbido, né? Uma das coisas que sempre se avalia, né? Quando o paciente chega, não é nem a minha parte, eu sei que é parte do otorrino, mas é uma coisa que a gente sempre dá uma olhada e vê como é que tá, porque é indispensável nos dois casos, tanto em tontura quanto em zumbido, tem que investigar essa questão da insulina e da glicose, ambas. Não adianta uma só, né? Então, Sim, sim, com certeza. E então eu acho que tem várias coisas assim que entra, na verdade, uma coisa, uma orientação para o sono, entra também a mesma orientação para a questão de tontura e zumbido, né? Uma outra coisa que eu vejo também como importante em relação aos distúrbios do sono, né? Os pacientes que têm ronco e apneia, têm distúrbio respiratório do sono, muitas vezes eles também vão ter um quadro de bruxismo associado, né? Então, o bruxismo
ele pode fazer parte dos quadros de ronco e apneia. E tratando o ronco e apneia, você melhora bruxismo e melhora também tensão aqui nessa parte, que a gente sabe que também é um fator que pode ajudar a desencadear a tontura e a ajudar a piorar aí os quadros de zumbido. Como que é na tua prática essa questão, assim, Lisiane? Então, muitos pacientes, essa é outra coisa que muitos pacientes não sabem que tem. Então, normalmente eu vou avaliando algumas queixas do paciente, lógico, se tem estalido, nem sempre estalido é sinal de bruxismo, mas enfim, é uma alerta a mais. Se o paciente sente algum tipo de dor, eu faço uma investigação por toque cervical e na região da articulação temporomandibular, a região temporal. E aí vejo se tem algum ponto, às vezes até um ponto gatilho. Muitas vezes, se o zumbido ele é somatosensorial, por exemplo, a modulação acontece. O que é modulação? Estou com um zumbido que é um... E quando eu movimento a boca, ele faz... Ou vem um segundo zumbido, ou ele modifica. Ele muda o som. Então, isso acontece muitas vezes na hora que eu vou tracionar a boca, ou morder, ou apertar, ou, enfim. Então, já é também um sinalizador. E aí, nesses casos, além de tratar a questão somatosensorial, ponto gatilho, também tem que, obrigatoriamente, investigar essa questão da articulação temporomandibular, de distúrbios dessa região, encaminhar para um dentista especialista. Sim. E você trabalha também com essa parte de acupuntura, Lisiane? Sim, é a minha outra paixão, agulhar o povo. Fala um pouquinho aqui sobre questão de acupuntura e zumbido e DTM aí, se puder falar. O que acontece? Com certeza. Eu uso bastante acupuntura para DTM, bastante, tem resultado bem legal. Na questão das questões somatosensoriais ajuda muito, mas hoje em dia a gente tem também o agulhamento a seco, que é uma das práticas que tem funcionado super bem para as questões somatosensoriais. A acupuntura na literatura, ela não mostra bons resultados com zumbido, mas por quê? Porque muito provavelmente o acupunturista está indo direto em pontos que a gente chama de pontos que vão tratar zumbido. E eu brinco que tem que comer pela tangente. Quando a gente tem zumbido, muitas vezes você vai fazer que nem o médico faz. O que ele faz primeiro? Vai tratar a causa, para depois ele encaminhar para mim para tratar o zumbido. Então ele vai lá, vai mexer na questão metabólica, se tem alguma alteração, vai verificar a questão auditiva, enfim. A mesma coisa acontece na acupuntura. Muitas vezes, quando eu vou tratar as coisas que estão associadas ao zumbido, às vezes eu mexo na questão emocional e tal, eu tenho uma resposta, ou na articulação, eu tenho uma boa resposta para o zumbido. Então, mesmo a literatura dizendo que não é assim tão incrível, a gente pode ter bons resultados. Eu já tive bastante sucesso, assim, muitas alegrias com a acupuntura nesses casos. E para tontura ela é ótima. A literatura prova e a gente, na nossa prática, sabe que tem resultados muito bacanas para vertigem e tontura. Então, é super indicado. E para a questão do sono também, assim, isso já é até anterior, né? A questão do sono sempre foi muito bem tratada pela acupuntura. Lógico, quando eu tenho uma apneia, uma coisa, ela não vai resolver a sua apneia, você vai ter que fazer outras intervenções. Mas ela melhora a qualidade do sono, trabalha a questão da insônia, então é muito bacana. Sim, super recomendo. Eu costumo indicar, né? Claro que eu acho que sempre tem pacientes que estão abertos para isso e outros que não, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre sentir como que está cada paciente, né? E eu sou super aberta, assim, para práticas integrativas, digamos, né? Dentro da medicina, da medicina do sono. Tudo que puder ajudar, tudo que puder agregar aquela história. Você não trata uma coisa só, você vai, né, tentando fazer um conjunto de coisas que possam, né? E não tem um efeito colateral. Bem feito, você não vai ter um efeito colateral que possa ser prejudicial. Então, não tem por que a gente não experimentar, tendo a chance de ter um excelente benefício, né? Ter uma resposta positiva. Sim, com certeza. E em relação, assim, a outras dicas, assim, o que você costuma falar com os pacientes em relação ao zumbido na hora de dormir? Porque a gente sabe muito bem, assim, eu acho que das patologias vestibulares que mais tem ligação com o sono é o zumbido e insônia, né? Ou seja, como você falou, o zumbido, ele pode, sim, quando a gente fala em insônia, a gente fala em 3 fatores, né? O fator que desencadeante, né?
fatores predisponentes e fatores perpetuantes, né? Então, o zumbido, ele pode ser, sim, um fator desencadeante. E ali, outras coisas podem se somar, uma pessoa com sedentarismo, ansiedade, má higiene do sono. E aí, a partir disso aí, você pode ter um quadro de insônia crônica, né? Então, eu considero que tratar o zumbido também é ajudar a pessoa a dormir melhor, né? Então, quais as dicas que você dá para o paciente na hora de dormir em relação ao zumbido? Ou assim, um pouquinho antes de dormir já, o que você fala? Bom, eu uso toda a higiene de sono, alimentação, abandonar o celular, deixa ele na cabeceira da cama. Eu já falo para o paciente apagando as luzes, tomar um banho quente, começando a preparar o corpo para o processo de adormecer, que são as coisas características da higiene do sono mesmo. Mas especificamente para zumbido, tem algumas coisas que eu costumo falar para o paciente. É muito comum o paciente chegar para mim e dizer o seguinte: eu estou acordando no meio da noite por causa do meu zumbido. E, na verdade, não é o zumbido que está te acordando. A gente tem os microdespertares, você pode falar disso melhor do que eu, né? Mas a gente tem esses microdespertares e que a gente pode acordar no outro dia de manhã e nem saber que teve, nem perceber, não acordar, né? Mas, eventualmente, vamos ao banheiro, voltamos. Então, faz parte do sono a gente ter um microdespertar. E nos pacientes com zumbido, é a primeira coisa que eles percebem quando eles têm um microdespertar é o zumbido. Por quê? Primeiro, porque ele está no silêncio. Então, uma das coisas que eu costumo dizer para o paciente é: entrou no quarto, o som tem que estar ligado. E aí eu uso sons específicos para cada característica de cada zumbido, para cada paciente, conforme cada paciente tem lá a sua necessidade, eu vou usar um tipo de som específico, né? Mas assim, o que eu digo, evite o silêncio. Ah, mas eu vou dormir, eu deixo o som ligado? Sim, você vai deixar o som ligado. Porque você está dormindo, o seu ouvido não. Né? É som Sim. fraquinho, baixinho, Uma distante. estimulação auditiva, né? Você usa ruído branco? Neutra. Neutra. Eu não necessariamente o branco. Eu procuro um som neutro. O que é neutro para o paciente? O que é neutro? Não tem canto, não tem fala, não tem orquestra, porque são coisas que ativam o córtex de uma maneira muito intensa e que vão liberar uma química que não me interessa. Eu preciso de um som realmente neutro. Se ele está ali ou não está, eu durmo igual. Então, eu durmo com ventilador toda noite. Por quê? Porque é constante, é monótono, não tem canto, não tem fala, ele não vai atrapalhar em nada o meu sono e eu pelo menos evito o silêncio. Já é uma grande alternativa. Porque eu também Sim. evito que na hora que esse tempo grande que eu tenho de sono, se eu ficar em silêncio, eu tenho uma hiperativação do córtex, em busca de som para proteção. Então, quebrou um vidro, tocou o telefone, abriu a porta, eu desperto, porque são coisas que são protetivas. E no sono, no silêncio, no grande espaço de tempo em silêncio, existe essa hiperativação em busca desses sons para proteção. E quando você hiperativa essa área do córtex, essa área auditiva, você também hiperativa os neurônios que estão transportando o som do zumbido. E aí você tem um aumento do zumbido também, é uma das possibilidades, das teorias de a gente ter um aumento do zumbido pela manhã, um aumento do zumbido, né, no meio da noite, acordo com um zumbido super forte. Normalmente é em função dessa privação de estímulo à noite. Ah, tá. Então, E você são costuma coisas usar algum aplicativo ou é o paciente mesmo que vai ver o som? Eu sou meio parada nessa coisa tecnológica, mas assim, tem 2 aplicativos que são gratuitos e que eu gosto bastante, que tem opções que servem e opções que não servem. A gente tem que ter o critério de ser um som neutro, tem que ter aquelas características. Né? Normalmente o que eu indico é Rain Rain, que é gratuito também, Chuva Chuva, Rain Rain, e o outro é o Relax Melody, Melodias Relaxantes. E são 2 aplicativos gratuitos, você baixa em Android, em iPhone, o que for, eles baixam. E aí você tem um monte de opções de sons. Você pode colocar o timer. Eu recomendo não colocar. Eu recomendo você deixar o som ali a noite toda, não colocar timer, já Sim. para evitar essa privação. É. Aí esse ruído contínuo não pode ser o ronco do marido, não, né? Do lado. Não, por favor. E aliás, o ronco da perda auditiva do parceiro. Então, se o seu marido ronca, force ele aí lá na doutora Karine para tratar o ronco dele, porque senão você pode ter perda de audição, não vale a pena, Pois gente. é. Empurra o marido para a doutora Karine. É uma coisa que a gente não pergunta muito, né? Você sabe que todos os meus pacientes com que têm problema de sono, principalmente mulheres, né? Eu sempre pergunto isso.
Tá, a pessoa vem, aí ela fala tudo sobre problema de sono, que tem dificuldade para começar a dormir, ou assim, que tá dormindo e depois acorda. E a pessoa, a própria pessoa que vem, ela não lembra de dizer que a pessoa que está do lado ronca. E isso é um Exatamente. grande fator desencadeante de problema de sono, né? É Então, muito grande. por que que eu falo principalmente nas mulheres, né? Assim, de forma geral, assim, as mulheres têm mais insônia do que homens, mas homens podem ter também, né? E o que a gente vê, assim, enfim... Hã? Por que elas têm mais? Você acha que elas são as questões emocionais? Biologicamente, nós, pelo nosso DNA, nós fomos criadas pelo DNA, né? Para cuidar da prole, entendeu? Então, Ah, geneticamente, nós somos mais predispostas a ter insônia, mais do que os que homens, isso, gente? né? Então, assim, de forma geral, as mulheres, elas têm um nível... Ansiedade também é mais comum nas mulheres, Sim. né? A depressão mesmo, a gente não sabe se é mais reportado porque a mulher busca mais ajuda do que o homem, ou se é de É, fato que a mulher mas tem todas mais chance. as taxas de prevalência de insônia são maiores, um pouco maiores em mulheres do que em homens, né? Então, esse fator do parceiro roncar ou do parceiro se mexer muito durante o sono é uma coisa que nós temos que perguntar, porque às vezes as pessoas não relatam. E aí você tenta ajudar a pessoa de todas as formas, né? Não medicamentosas ou até medicamentosas, e você esqueceu de perguntar se não tem ali do lado uma motosserra de 80 decibéis, né? Isso é muito Imagina isso importante, dormindo. É muito. né? A gente está rindo, mas assim, Mas é é horrível. porque aquilo se torna uma coisa tão comum e assim, tão que já está tão incorporada à rotina da pessoa que ela não se queixa disso, né? Mas é aquilo que a Então, a gente gente tem que falou, que às vezes perguntar. a pessoa nem sabe como é ficar sem. Ela se adaptou tanto a um sono ruim, e nesse Isso, caso é, a ter alguém que ronca ao lado. é. Lisiane, tem uma pessoa perguntando aqui, vamos ver se a gente responde umas perguntas, né? A Vamos. Simone perguntando o quanto o açúcar interfere no zumbido. Depende de pessoa para pessoa. Isso é uma coisa bastante individual. Normalmente, o que a gente faz é observa a curva glicêmica e insulinêmica, ver se tem, assim, e até a parte médica. Estou me metendo aqui porque eu Sim, acabo me sim. metendo nos meus pacientes também. Não, a gente tem E que aí a saber de gente tudo um observa, pouco. Sim. tem que saber, não tem jeito. A gente observa se tem alguma alteração nessa curva, ou se você já tem uma alteração da insulina ou da glicose em jejum, a gente já começa por aí. E aí, tendo uma alteração, a recomendação é reduzir não só o açúcar, mas também todas as coisas que se transformam em açúcar, né? Então, todas as farinhas, enfim, tudo isso. E É. tem um impacto, sim, grande. A gente sabe que tem, sim, é comprovado, né? A gente tem outras coisas, inclusive, que ainda estão sob júdice. A gente sabe que, por exemplo, o glúten, para algumas pessoas, a intolerância ao glúten pode ser um desencadeador de Lactose zumbido. também, né? Lactose também a gente vê isso mais na prática, né? Ainda faltam alguns estudos, mas assim a gente sabe que tem uma relação sim. E o açúcar já é comprovado, não tem jeito. Se vai melhorar o zumbido tirando o açúcar, só testando. Isso a gente É. também já não sabe se é só o açúcar ou se tem os outros fatores, que já que o zumbido é multifatorial, né? Se eu tirar só o açúcar já resolve? Não sei, vamos testar. Já vi paciente que só tirou o açúcar, ficou lindo, ficou ótimo. E não é só, a gente fala em açúcar, a pessoa acha assim que é só aquele açúcar que É põe só no açúcar café, não branco. é. Mel é açúcar, né? Mel. Uma tapioca branquinha, aquela bem lindinha de manhã, vira açúcar purinho, né? Puro. Então, assim, As tem que. frutas têm frutose, é um É, açúcar, se comer em excesso, pode ser um problema também. Então, são coisas que sim. passam. Por isso que as consultas de zumbido, elas são super longas, né? De uma Então, forma geral, as consultas de zumbido, elas duram, a primeira, ao menos, é mais de 1 hora de duração. Porque você tem que ver é, todos os detalhes da alimentação do paciente, você tem que avaliar toda essa parte esquelética, você tem que ver nariz, você tem que ver garganta, a parte cardiovascular faz parte da consulta de uhum, zumbido, né? E a questão da alimentação é primordial, né? primordial. E eu acho Para que é muito tomar também. importante, né? Os profissionais que lidam com isso, obviamente, a gente tem que estar integrado em tudo, porque não é fácil. Você diz para um paciente, você vai. Então, essa parte de alimentação você vai ver tudo com o nutricionista. Muitas vezes você não tem um profissional que está alinhado com você, né?
Então, assim, o médico tem que saber, e a fono também tem que estar junto nisso e orientar o paciente, né? Tem que ser um Porque trabalho conjunto. Todo mundo pequenos vai ter que erros dar podem, mesmo recurso. pequenos erros alimentares podem fazer com que o paciente não melhore, né? E aí, assim, muitas vezes o tratamento não é um remédio, né? Eu vejo na questão do zumbido, assim como na questão do sono, acho que 80% é questão de mudanças de hábito, estilo de vida, Sim. né? Sim, Tominha também. Se você observar, tem muita gente. Há pouco tempo, né, teve um paciente meu que chegou para reabilitação labiríntica e aí a gente deu uma olhada e tal, vamos mudar a alimentação, mudar as coisas do jeito. Pronto, zerou. Se eu Sim, acho que foi sim. reabilitação, não acho que tenha sido a reabilitação. Acho que foi um conjunto, mas assim, a resposta foi muito rápida para ter sido só reabilitação, né? E em 2 semanas ele É, estava novo em folha. Então foi esse ajuste alimentar. Então tem essa relação sim. íntima. A gente não enxerga que alimento é remédio para o bem ou para uma droga, né? Ou para o mal. Sim, com Então tem que certeza. cuidar. E a questão do açúcar, né, Lisiane? Açúcar, assim, na verdade, isso aí é vendido ainda porque tem toda uma indústria atrás, porque o açúcar é um grande carcinogênico, né? Na verdade, se Completamente, isso você não é for ver, nada. né? Então, assim, óbvio que faz mal para tudo, né? E para o zumbido também, porque no momento que a pessoa come um alimento que tem um índice glicêmico muito alto, né? Isso faz com que haja um pico de insulina, né? E esse pico de insulina absorve, faz com que haja uma absorção muito rápida daquele açúcar, né? Daquela glicose circulante. E isso faz com que não se mantenha níveis adequados até para o próprio funcionamento do labirinto. Então, isso ajuda a desestabilizar o funcionamento do labirinto e também a piorar quadros de zumbido, né? Então, de forma geral, a gente orienta com que o paciente tenha uma alimentação. Hoje em dia não precisa mais ser aquela coisa de 3 em 3 horas, como se falava, né? Uhum. Mas que seja uma alimentação baseada em alimentos que têm um índice glicêmico baixo, ou seja, que absorvam lentamente, né, essa glicose, né? Com mais proteína, com um pouco menos de carboidrato, ou que se for carboidrato, que sejam carboidratos complexos, né? Tipo, os carboidratos que vêm da natureza mesmo, a batata, a mandioca, e não o arroz branco, o macarrão, né? E muito Que a menos gente o já sabe há açúcar. muito tempo que não faz bem, né? Não é uma Com certeza. novidade, É, necessariamente, para toda a gente já sabe, já tem uma tentativa de entrar com os integrais e tal. E cuidar com as quantidades também, não adianta eu trocar, né, por uma batata e comer 1 quilo de batata. Então também tem a. não, isso, claro. Mas, Lisiane, então, vamos fazer agora o link da tontura e do zumbido com a pandemia, né? Como eu te falei, eu tive uma paciente bem no início aí da pandemia que reagudizou um quadro de tontura. E claramente foi também associado à ansiedade, né? E nesse caso era uma ansiedade bem intensa, ela teve quase uma crise de pânico junto, né? E a gente, muitas vezes eu falo assim, tem algumas situações que você tem que apagar o incêndio primeiro e depois trabalhar para esse incêndio não voltar, né? Então, nessas Exatamente. crises de ansiedade, nesse caso foi super necessário, precisei administrar realmente um benzodiazepínico, porque era uma crise de ansiedade muito intensa, mas foi só aquele SOS, só ser necessário, e depois ela já foi encaminhada para todo o tratamento, a nutrição, a parte de reabilitação vestibular e tudo mais, né? Mas o que eu espero que durante essa pandemia ou depois, assim, nós vamos ter quadros, assim, muito, muito complicados aí para tratar, hein? Porque as pessoas estão com muito medo de sair de casa para procurar os seus tratamentos, né? Eu acho que as Muito. pessoas ainda não estão 100% confiantes nas teleconsultas, né? Não Ou estão. não sabem como será, né? E onde que tá essa gente toda? Estão Você tratando. sabe o O que 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 eu será que estão tratando esses problemas aí, hein? Você sabe o que eu tenho conversado muito com os meus pacientes de reabilitação labiríntica? Pensa o seguinte: todos os dias você levantava, ia para a cozinha, se vestia, tomava banho, saía, corria, descia a escada, entrava no carro, descia do carro, aquele movimento todo do carro, passa das coisas passando ao seu redor, você entrava no seu trabalho, subia a escada, descia a escada, levantava, isso não existe. Não existe agora. Você não sai no corredor, você não desce, sobe a escada, a não sei que você tem uma casa e tal. Ai,
independente de você estar fazendo atividade física em casa, independente disso, diminuiu demais a estimulação, que é uma estimulação natural para manter o labirinto vivo, para manter o Sem labirinto dúvida. em forma. Né? Então, assim, se Uhum. você já tem uma condição labiríntica, essa redução por si só já é uma coisa que me preocupa, que eu já estou com o olho aberto. Sim, Por quê? Porque eu vou ter que aumentar, nesses casos, né, a questão da reabilitação labiríntica, eu vou ter que ter um olho muito diferenciado para os exercícios e para o que eu vou oferecer para o paciente, porque ele está com privação, sim. A gente não está com uma vida normal, né? A gente sim. não está com as Uhum. mesmas atividades, a mesma provocação. A gente tem que lembrar que a gente tem a questão visual, a questão física ligada ao labirinto, e que todas elas, Uhum. nesse sentido, estão perdendo. A gente está com pouca Sim, estimulação. É muito celular, e aí é, já incomoda o olho, enfim. Então, é. isso eu acho que lá na frente vai ter um prejuízo, assim, acho que se a pessoa não buscar um tratamento, não entender que, enfim, né, ou pessoalmente, ou online, funciona, tem funcionado tão bem, eu fiquei bem surpresa, assim, já tinha feito de zumbido, a gente faz, psicologia faz, mas tontura eu nunca tinha feito. Uhum. E funciona bem a reabilitação. Eu, da mesma forma que essa falta de atividade afeta o labirinto, afeta o sono também, né? Então, porque para a gente dormir bem, a gente precisa ter acumulado um cansaço ao longo do dia. Uhum. Então, além da liberação de melatonina que nós Uhum. produzimos conforme o claro e escuro, a questão do acúmulo do cansaço, de uma substância que chama adenosina, também depende do nível de atividade física, né? E esse é um dos grandes fatores, por exemplo, que leva muitas vezes à insônia do idoso, aquela pessoa que já está muito inativa, não tem Fica mais muito aquela cansada. diferenciação, né? E o próprio labirinto, como eu te falei, manda também essa informação, né, para os núcleos do sistema nervoso central, dizendo: essa pessoa está em vigília, ela está ativa, mas daqui a pouco ela vai parar. E se você fica o dia inteiro mais parado, você não tem mais essa diferenciação, você não vai mais ciclar direito, né? Então, enfim, nós estamos sendo submetidos a uma grande experiência todos juntos, né? E não sabemos exatamente o que vai sair disso aí, né? Mas de forma Estamos todos geral, muito ansiosos. E a ansiedade tem lá o seu impacto, né? Acho que olhar para a ansiedade, olhar para você, fazer esse processo de se olhar e de se entender, uma autoavaliação, né? É importante nesse momento, até para você é, tomar atitudes que sejam e atitudes para manter a sua saúde. desculpa, entrou um cisco aqui. Num primeiro momento, que ficou aquela situação, bom, 15 dias em casa, todo mundo, vá, Vai entra para muito dentro de casa. rápido. Desmarquem suas consultas. Nada é urgente nesse momento, só não pegar o coronavírus, né? Agora É. eu já estou vendo isso com outros olhos. Óbvio que eu acho que as pessoas têm que ficar em casa, mas quem está bem tem que ficar em casa. Se a pessoa está apresentando uma tontura, primeiro de tudo, primeira coisa, tontura, você tem que descartar problema cardiovascular, né? Sim, Tem que ver sim. a pressão da pessoa, né? Tem que avaliar, Você ferir a tem que, pressão, né? muitas vezes até Avaliar. um AVC, dependendo Exato. da Então, assim, intensidade, ele não dá se para a passar. pessoa tem tontura, não é para deixar para ver mês que vem, não, É né? verdade. Se a pessoa tem zumbido, o zumbido, ele também pode ser sinal de coisa. Muitas vezes, na maior parte das vezes, não será nada grave. Não. Mas eu sempre Mas digo pode ser assim, uma coisa que o importante. nosso sistema vestibular, ele é um sentinela, né? É um órgão É. sentinela. Muitas vezes, por ali, você começa a ver todo um processo que está ocorrendo no seu organismo, né? Então, a gente não... No momento agora que nós estamos numa situação de quarentena, que já está há mais de um mês, ao menos aqui em Brasília, e vai ter restrições mais tempo, nós temos que entender que avaliações de saúde são importantes e são grandes motivos para a pessoa sair de casa, né? Vai botar a máscara lá, bem bonitinho, vai levar seu álcool gel, ou vai entrar em contato com o profissional, ver o quanto que dá para fazer online, né? Exatamente. Acho que isso é uma coisa Mas tem importante. coisas... Conversa com o médico antes, né? Vê se precisa, sendo necessário, vai, não sendo, É, já resolve. exatamente. Tem mais uma pergunta aqui para nós, ó, que eu acho que da tia do meu marido, né? A Bernadette. Para pessoas que trabalham à noite, o sono durante o dia é restaurador da mesma forma que o noturno? Infelizmente não, né? Não é à toa que quem trabalha à noite recebe o quê? Um adicional de insalubridade, né? Que trabalhar à noite, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade que é 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana.
precisamos de pessoas que trabalham à noite, inclusive médicos, enfermeiros, mas trabalhar à noite é insalubre, né? É insalubre, vai contra o seu ritmo circadiano, e tudo que vai contra o ritmo circadiano leva a doenças crônicas, dentre elas diabetes, chance maior de hipertensão e até mesmo chance maior de alguns tipos de câncer, né? Então, câncer de mama, as enfermeiras são uma população que é mais predisposta a ter câncer de mama, né? Só pelo simples fato de trabalhar à noite. Agora, claro, sempre vai ter aquelas pessoas que se adaptam a um ritmo noturno e outras que têm mais dificuldade, né? Agora, o grande problema é que quando a pessoa vai começar um trabalho, não é feito nenhuma anamnese nesse sentido. Será que esse profissional vai se adaptar? Será que, né, enfim, você não tem como... Não existe, ao menos assim, no Brasil, uma preocupação nesse sentido. Acho que em nenhum país do mundo. A gente vê isso muito em adolescente também, né? Que de trocar a noite pelo dia, isso é bastante comum. E agora na quarentena, eu acho que está bem mais exacerbado, não só para adolescente, tem muita gente com o sono trocado, assim, o ritmo está diferente, né? Isso tem consequências, imagino. Tem consequências, né? Só o fato de você dormir mais tarde e não dormir com regularidade, sempre no mesmo horário, faz aumentar o nível de gordura abdominal, né? Então, por alteração ali de toda a questão assim dos hormônios que regulam o apetite, da própria liberação de insulina, né? Alterações do pico de insulina de madrugada. Isso vai levando a quadros aí de adiposidade aumentada a nível abdominal, né? Então, ir contra o ritmo circadiano não é um bom negócio, mas a gente sabe que as pessoas trabalham, às vezes buscam um trabalho noturno justamente porque paga mais, né? E enfim, a gente vive numa sociedade que não respeita os ritmos de sono, né? Se a gente respeitasse, realmente, provavelmente a incidência de doenças crônicas seria muito menor. Mas eu acho que é uma sociedade que ainda não tem uma atenção para a saúde como deveria ter. E eu acho que a quarentena está mostrando isso, né? Que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para a gente poder ter saúde, né? E olhar para a saúde de um jeito diferente, não esquecer da saúde, apesar de todos os processos, né? A quarentena está sendo a gente tá preso e ter que manter a saúde preso. Mas no dia a dia a gente está correndo atrás de tudo, da vida, e nem sempre a gente também está atento à saúde. Então são duas situações diferentes, mas o olhar tem que ser mais elaborado nesse sentido, né? De ter qualidade de vida e de ter equilíbrio, saúde. Acho que é o momento, ao menos, da gente tentar inserir novas rotinas que não tínhamos tempo antes, né? Então, rotina de cuidar melhor da alimentação, de repente você mesmo preparar o seu alimento, né? De você tirar o tempo para dormir mais, tirar o tempo para fazer uma meditação, né? Um relaxamento, uma atividade física. Teve uma... Tem tanta gente com yoga, né? Que assim é super bom para ansiedade. Você tem aí um monte de opção de tai chi, yoga, meditação, tudo online. Então é uma coisa que dá para fazer. Teve uma pessoa aqui que perguntou, Lisiane, se a ansiedade piora o zumbido. Sim, isso é comprovado. É aquilo que a gente não sabe quem piora quem, mas que existe uma relação de quanto maior a ansiedade, maior a percepção do zumbido, né? O zumbido é maior, mas a percepção dele é maior, ele é mais incômodo e sim, existe sim. É necessário observar isso porque é necessário tratar as duas coisas, não só o zumbido, mas a ansiedade também. O que eu gosto de falar, assim, que nosso cérebro é um grande laboratório químico, né? O mais perfeito que tem em nosso corpo todo. Então, no momento, ansiedade é uma palavra que traduz um estado neuroquímico, né? Em que você tem uma liberação de uma série de substâncias, né? Que estão num nível exacerbado. São substâncias que nós temos normalmente circulando, que são necessárias. Mas quando você está num estado de ansiedade, você tem um aumento de quê? Você tem um aumento do cortisol. Você tem um aumento da adrenalina. Essa adrenalina também pode aumentar a sua pressão sanguínea, sua frequência cardíaca, e isso também pode dar zumbido. Então, nós temos pacientes que têm zumbido pulsátil, por exemplo, né? Que é a sensação de que parece que tem uma coisa batendo aqui no meu ouvido, um coração, e tem mesmo, ela está ouvindo o próprio coração, né? Então, na verdade, a ansiedade ela é um estado neuroquímico alterado. E isso pode se traduzir... Obrigatoriamente, mesmo que eu não perceba, meu corpo está sendo impactado.
Eu posso Sim. não sentir ainda um impacto no meu coração e tal, no meu estômago, intestino. Ok, eu posso não perceber, mas ele tá, porque essa química ela vai jorrar e jorrando vai alterar, né? E a É, longo prazo vai ter consequências físicas visíveis. e até nem vai dar tempo da gente falar sobre isso, né? Mas por isso que é tão importante a questão do controle dos pensamentos, né? Cada Muito. pensamento que você tem, você pensou uma coisa, você liberou uma coisa. Você Pensou uma liberou coisa química. ruim, liberou uma coisa ruim, E né? lembrar que pensamento e sentimento caminham juntos. Sim, Então, nem sempre você vai dizer, ah, não estava pensando em nada, mas eu me senti. Bom, eles caminharam juntos, você pode até nem ter identificado, mas se você percebeu alguma coisa negativa, já é hora de virar o barco, seja o pensamento, o sentimento. Corre, corre daquilo, vai para longe disso, usa as técnicas que você tem. A gente tem algumas técnicas, não vai dar tempo para a gente falar disso, mas tem algumas técnicas que a gente pode usar sim. para fugir um pouco disso. Corre, É, corre. a terapia cognitivo-comportamental, né? A história de que a gente Identificar é os o que a gente tem que gatilhos. ser. Isso, as crenças, e a partir daí a gente consegue modificar a maneira de É. funcionar. E tudo isso que a gente falou, né? Então, olha, tanto de coisa, né? Estilo de vida, alimentação, atividade física, sono, pensamentos, emoções, todo esse caldeirão aí se mistura e pode se manifestar por um zumbido, pode se manifestar por uma tontura. Claro que a gente sempre tem que descartar alterações anatômicas, temos que muitas vezes fazer um exame de imagem, avaliar a Sim, parte ortodôntica, ortopédica, facial, avaliar o ouvido, mas eu acho que em sim. 80% dos casos a gente consegue resolver melhorando muitas vezes, né, essa questão de alimentação, estilo de vida, sono, atividade física e controle das emoções, né, Lisiane? Com Concorda? certeza. É. E uma estimulação correta, né? No caso de tontura, se for o caso de uma reabilitação, se for o caso de zumbido, às vezes é uma reabilitação cortical, né? Usar a Uhum. neuroplasticidade a nosso favor. A gente tem técnicas para isso. Então, é corrigir a maneira como você leva determinadas coisas na vida, corrigir todas essas questões anatômicas que sejam possíveis também e Uhum. estimular o córtex. Usar a Uhum. neuroplasticidade a seu favor. Legal. Então, muito obrigada, quero te agradecer. Foi um bate-papo super importante. Quem tiver, a gente não consegue responder tudo, né? Desculpa, Não, não mas consigo quem dar tiver transmissão. dúvidas, pode encaminhar no meu Instagram, na mensagenzinha ali, que eu encaminho para a Lisiane e peço para ela responder, gravar uns videozinhos e a gente posta, né, Lisiane? Sim, com certeza. A gente está aí para Tá? isso. E também, tanto a Lisiane quanto eu fazemos teleatendimentos. Eu vi que tem pessoas ali que colocaram casos específicos, né? Tipo, ah, eu tenho Como isso, o que que eu tratar. faço? Provavelmente não vai conseguir resolver, assim, uma patologia aqui, né? Mas a gente pode Eu dar vi muita dicas gente e perguntando da apneia, agora... doutora Karine. Como Hã? tratar a apneia. Isso, eu vi muita É, gente perguntando de como tratar a apneia. Isso é uma questão muito individual. Então, acho que o com paciente, assim, certeza. é bom a pessoa entrar em contato. É. E o que é bom, Lisiane, agora do teleatendimento, que a gente pode atender gente de todo o Brasil, né? Não é só Nossa, é uma Brasília. delícia. É uma delícia. Eu Tá bom? adoro. Então, estamos disponíveis. Bota teu telefone aí para eu colocar também lá no Instagram. Coloco, pode deixar. Um Você super quer... beijo, te cuida. Muito prazer. Obrigada, Obrigada a viu? todos que assistiram. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.